dia, tudo bem com vocês? Ótimo. Bom, vamos então ao nosso tema, regime militar. E aí já vem uma questão, tá? Professor, é regime militar ou é ditadura militar? Tanto faz, né? Você vai perceber que uma palavra não anula a outra, né? Regime, eu posso falar regime militar, regime civil, regime ditatorial, regime democrático, regime, não tem muito problema. O nosso texto, né, vamos seguir por ele, né, que é um material muito bom, você sabe disso, ele coloca como título Regime Militar, 1964 e 1985. E lá já está no subtítulo, lá de cara na linha seguinte, ditadura militar. Instalação da ditadura militar. Então ele reconhece que foi uma ditadura. É que falar regime dá uma amenizada na questão. Então você pode falar e entenda que foi uma ditadura. Tá? Não dá para dizer, o que seria equivocado é dizer que não houve uma ditadura, que houve uma democracia, ou foi só um governo um pouco autoritário. Né? Isso não tem nada a ver. Foi uma ditadura. Existe uma discussão, inclusive, sim, quando é que começou a ditadura. A maioria dos textos vai considerar que a ditadura começa com o golpe de 64. Outros vão dizer que a ditadura efetiva começa em 1968, com o ato institucional número 5. Então, aí dá um jogo, uma conversa interessante. Tá? Mas normalmente, ditadura militar, 64 a 85. Ah, mas o senhor falou também aí de golpe militar. Eu já ouvi falar que não é e tal. Pois é. Então, já é outra reflexão um pouco a ser feita. Hoje fala-se, na verdade, que foi um golpe civil e militar. Devido à própria participação, apoio, né, que os civis deram a esse golpe. Foi executado pelos militares. A ditadura que veio depois foi exercida pelo comando dos militares, mas teve um apoio muito grande de parte da sociedade. Sobretudo no golpe. Né? Na ditadura podemos questionar, mas no golpe houve apoio. Os militares consideram, né, quem não acha que foi o golpe foi o quê? Então, os militares consideram que foi uma revolução. Inclusive eles comemoram no dia 31 de março a Revolução de 64 e gostam de falar revolução. Alguns mais neutros gostam de falar de movimento de 64. Aí você não se compromete com nenhum lado. Mas também não está errado, né? Só não se compromete. Dentro desses que falam que foi uma revolução, então até aqueles que falam foi uma revolução ou foi uma contra-revolução. Então quem fala assim, você, eu vou falar que foi uma contra-revolução. Quem fala assim está querendo dizer que havia uma revolução em curso, né, dos comunistas, liderado pelo João Goulart, tá? Mas outro falou que foi um contra-golpe. É o mesmo princípio. Ou seja, eles achavam que o Goulart estava dando um golpe e os militares foram contra esse golpe. Eles estão dizendo então que existia um plano, que seja revolução ou seja golpe, de instalar no Brasil um regime comunista. Na verdade, muitos falam, inclusive, não um regime comunista, mas eles já falam em uma república sindicalista, por causa da aproximação do Goulart com os sindicatos. O nosso texto, de novo, né, e a maioria, né, dos historiadores e materiais que nós temos, não só do ensino médio, mas a nível universitário, fala que foi um golpe civil e militar, que não tem nenhuma evidência, né, de que se estava organizando uma tomada do poder para criar uma república sindicalista ou comunista aqui no Brasil. Não tem nem como dizer ou provar que o próprio Goulart fosse sequer marxista. Não tem isso.
houve uma aproximação dele com a classe trabalhadora dentro daquele processo que nós vimos de crise do populismo. Mas se aproximar da classe trabalhadora ou se aproximar do mais pobre, conceitualmente, não quer dizer que isso é comunismo. Então, os políticos não podem tratar a classe trabalhadora do jeito que ela tem que ser tratada. E como que é isso? Então, nós temos aí um monte de religiões, acho que todas, praticamente, as religiões, então são todas comunistas, né? Porque muitas delas têm como elemento principal justamente esse desfavorecido, esse pobre, ou mesmo os trabalhadores. Tá? Então, golpe civil e militar. E também não houve nenhuma alteração na estrutura, na hierarquia da estrutura no Brasil. Nem de poder e nem econômica ou mesmo social. Como aconteceu lá na Revolução Francesa ou mesmo na Revolução Russa. Não mudou. Né? Quer dizer, não teve um novo grupo socioeconômico que tomou o poder e a partir daí deu uma nova direção, como derrubou a nobreza para a burguesia ficar ao poder, ou tirou lá a nobreza para ficar a classe operária e tal. Isso não existiu. Tá? Então não tem como achar que vai na direção de revolução. Inclusive, não teve mudança, continuou, trocou-se a parte dos governantes, dos políticos. Mas continua o mesmo processo. Bom, qual mudança que aconteceu? Óbvio, a partir de 64, o que aconteceu foi a diminuição da liberdade. Drástica revolução da liberdade e praticamente o fim da democracia. Isso sim teve de mudança. Ótimo. Não vai porque apareceu uma questão lá perguntando para você, foi ditadura, ditadura branda, ou foi golpe? Essas perguntas dificilmente vão aparecer. Mas pode aparecer como um enunciado falando disso. E aí tem as alternativas. Então você precisa saber que existe esse debate. Sobretudo nos últimos anos, né? Bom, feito isso, nós temos então um período pequeno aí do golpe até o dia 11 de abril, né? Foi quando o primeiro presidente assumiu. Então, nesse período aí, a junta militar, né, governa, e nós temos aí muitas prisões, cassações, tortura, para esses movimentos, para aqueles que se opuseram a isso aí. E o primeiro militar, então, em abril 11, que vai assumir o poder, será o Castelo Branco. Então, veja, todos os militares que vão tomando poder aqui são do exército, são generais. Tá? Então, diferente de outras ditaduras, onde ficou uma pessoa lá, um nome, inclusive aqui, foi uma instituição, o exército. E periodicamente trocava-se esses generais. Até porque existia ainda uma divisão entre os militares. Não era uma divisão, né, que causasse problemas lá na hierarquia. Né? Vimos que tivemos alguns problemas anteriores. Aqueles legalistas que não queriam nem o golpe. Mas acabaram sendo convencidos porque consideravam que estava havendo uma desordem, né, inclusive dentro do próprio contexto militar. Mas tinham dois grupos aqui, um deles vamos chamar de pombos, ou brandos. Então, eles queriam fazer o quê? O que é chamado de limpeza. Limpar, tirar os subversivos e devolver isso à sociedade o mais rápido possível. E outro grupo foi de falcões, ou linha dura, que queriam ficar o tempo que fosse necessário, não importasse, inclusive, se fosse muito tempo. Tá? Havia aqui. O primeiro que entra é o general Castelo Branco, que está mais alinhado a esse grupo da limpeza, né? Esse grupo de uma linha mais branda. Tá? Ele vai assumir o poder e já vai apresentar aqui o ato institucional número 1. Então, quando você vê AI, significa ato institucional. E na frente o número dele. Tivemos vários.
Vamos dizer alguns. É porque é uma ditadura, então o executivo acaba fazendo as leis, né? Ele vai explicando as coisas dessa forma. Muitas vezes, muitos desses atos eram de choque com a Constituição. Tanto que tiveram que mudar a Constituição e tal, abrangendo boa parte do que os atos falaram. Só que eles continuaram sendo feitos depois, então essa Constituição ficou meio que capenga de novo, tá? O ato número 1 vai considerar que foi uma revolução que aconteceu e vai fortalecer o poder do presidente, o poder do executivo. O AI número 1 foi ainda em abril de 1964, tá? Bom, tínhamos ainda a crise econômica, vai ter um capítulo aqui para explicar só sobre a economia, então como é que os militares vão enfrentar isso, aí vamos chegar naquela questão lá do milagre econômico e tudo mais, mas estão aqui, já que crise econômica, inflação, insatisfações, então ainda é possível você encontrar, apesar de muitos terem sido presos, torturados e caçados, a partir do Castelo Branco ele fala, não, vamos torturar, tá, vamos caçar as pessoas. Né? Pode até ser, tá? Pode até ser. O ato institucional número 1, ele fala também de suspender os direitos políticos temporariamente, do verbo 10 anos, tá? Decretar estádio de sítio sem autorização do Congresso, então o próprio presidente pode fazer isso, suspender a estabilidade dos funcionários públicos, né? Pensa principalmente nos professores, tal, que continuavam fazendo críticas ao governo, então você tira isso aí e o tira fora também da função dele, tá bom? Bom, continuando aqui, em 1965 nós tivemos o AI número 2, tá? O ato institucional número 2 vai dizer assim, as eleições para presidente serão indiretas. Veja bem, quando o Castelo Branco entra, ele vai dizer assim, olha, no ano que vem teremos eleições. Ele de 64, falou, em 65 teremos as eleições, quer dizer, vai estar tudo certo a partir daí. É como se eu falasse, vou devolver o poder. Quando chega em 65, mudou o discurso. Quando ele faz discurso de que teremos eleições em 65, boa parte da sociedade falou assim, então tudo bem, os caras vão tirar quem não presta, vão tirar os caras que estão bagunçando e tal. E muitos políticos que queriam se candidatar acabaram apoiando esse golpe aqui. Porque perceberam que não ia impedir que eles saíssem candidatos em 65. Acontece que não saiu, tá? Então, as eleições para presidente seriam indiretas. Os partidos foram extintos, então não pode mais ter partido político aqui no Brasil. Permitiu-se 2 grupos, que nem podiam ser chamados de ter no nome deles partido. Um é a Arena, Aliança Renovadora Nacional, que era o grupo que defendia os militares, era da situação e etc. E o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que era a oposição. Então tinha oposição, claro. Né? Uma oposição consentida. Ou seja, pode falar contra desde que eu concorde, fala só um pouquinho, hein? Ou seja, esses parlamentares aqui de oposição, eles tinham eram muito limitados no que eles podiam fazer. Inclusive, eles eram, de tempos em tempos aqui, o governo caçava os militares, tirava, não, você exagerou. O Congresso podia ser fechado, inclusive, nós vamos ver aqui no AI-5. Então, dizem que a Arena era o partido do Sim, ou o grupo do Sim, e o MDB, o grupo do
sim, senhor, do que era obrigado a concordar, tá? Então não temos mais os partidos aí. Quando aconteceu isso daqui, boa parte daqueles que tinham falado, bom, o golpe era bom, né? Começou a pensar diferente. Primeiro que não puderam participar das eleições. Então são um pouco egoístas nesse aspecto, né? Bom, não é que são egoístas, pensam só neles, né? Politicamente, parece que esse que é a regra, né? Então, esse ponto. E outros grupos também. Parte da sociedade, muito distantes já estavam contra desde o início, parte da igreja, que ficou influenciada por aquela questão do ateísmo, do comunismo e tal, né, que eles falavam, agora começaram a perceber e mudar de posição, a questionar o que estava acontecendo. Portanto, vão ter divisões aí na sociedade cada vez maiores. Em 1966 tivemos o AI-3. Não vamos ver todos não, tá? É só que aqui esses primeiros são importantes aqui para reflexão. Em fevereiro de 66, né, tivemos o AI número 3, que vai dizer assim, olha, as eleições para governador também vão ser indiretas. Assim não dá, porque daquilo que teve de eleição, o governo perdeu muito. Então não, o governador vai ser indireta. As cidades que são assim de área de segurança nacional também vai ser indireta. Capitais também vai ser indireta. Então vejam como é que... Então eles vão, ao invés de fazer tudo de uma vez, vai ser aos poucos. E deixar dois grupos é como se dissesse, não, são dois grupos políticos, é democracia. Né? Até hoje alguns falam isso, não, os Estados Unidos tem só dois partidos lá na democracia. Primeiro que não são só dois, né? Tem vários lá. São dois que conseguem. Porque a democracia nos países capitalistas depende muito de dinheiro e de poder a partir daí. Então são dois que conseguem, mas tem outros lá. E eles podem existir. Aqui não é o caso. Tá? Então temos aí. O Congresso Nacional vai ser fechado em outubro de 1966, justamente para que se aprove aí, né, novas leis. Os parlamentares aqui, nesse momento, também serão cassados. Em 67, teremos o AI número 4. Lembra que eu falei que fechou lá o Congresso? Aqui tem o AI 4. É praticamente uma nova Constituição, que vai abranger o que os outros atos fizeram, que é dar mais poder ao presidente, né? Então temos aí essa Constituição, que também vai ter é simbólica, né? Porque o governo vai continuar fazendo aquilo que quer. Mas nós temos um recrudescimento aqui da sociedade, né? Eu falei que começou a ficar dividido, quem tinha apoiado agora não quer apoiar mais. Então esse pessoal começou a ir para as ruas. Manifestações, sobretudo de estudantes, todos, mas sobretudo estudantes de ensino superior. Setores médios que conseguiam ler, refletir e tudo mais, percebem que não é o caminho correto que está acontecendo, vão para a rua. Operários, artistas e políticos, então uma boa parte aqui dos formadores de opinião vão às ruas fazendo aí suas manifestações. Lembra dos políticos que apoiaram? O Lacerda é um. O Lacerda apoiou o golpe. Bom, golpista por natureza, né? Já tinha apoiado contra o Vargas, contra o JK, agora contra o Goulart, tal. Porque ele queria ser candidato em 65 e não vai mais, não pôde, né? Então ele fica contra os militares agora. Aí eles vão se unir. Olha só, o JK inclusive foi proibido de ir para Brasília, não podia nem visitar. Né? Então vai ter o JK, que também queria ser candidato, o João Goulart e o Lacerda. Isso mesmo, o João Goulart com o Lacerda. Lacerda que os primeiros a titular com o Goulart. Mas eles se uniram, formaram uma frente ampla. Porque viram que, né, o que eles tinham era uma disputa política, agora não era mais. Agora era questão policial, repressão e tal. Não virou muito, porque o governo proibiu isso. Né? Inclusive o Goulart já estava no Uruguai, o JK e mesmo o Lacerda acabam se exilando aí e tal, dançou.
Em 67, então, sobe o novo presidente, no caso, o general Costa e Silva. Arthur da Costa e Silva. Ele vai mais da linha Falcões, linha dura, tá? E vai decretar o AI-5, que é para uns o golpe em cima do golpe. Algumas coisas estavam acontecendo. Lembra que eu falei que o povo foi para a rua? Então nós tivemos os jovens estudantes fazendo reivindicações, inclusive ligadas ao movimento estudantil. No Rio de Janeiro estão em um restaurante ligado à Universidade Federal, chamado Calabouço. Então estão reclamando do preço, da qualidade, aquela coisa toda, virou um quebra-pau e um estudante foi morto. Edson Luiz. A morte dele, o velório, virou ato político. Tá? Passou um tempinho aqui, tivemos a passeata dos 100 mil, com a presença de muitas pessoas conhecidas, né? Tinham freiras lá na passeata, padres, tinham políticos e tinham, sobretudo, artistas que estavam assumindo, né, o protagonismo disso tudo. Tem muitas imagens sobre isso. Então, greves em Contagem, em Minas Gerais, e Osasco, em São Paulo. Repressão. Um deputado do MDB vai lá na tribuna e começa a falar mal dos militares. Suas filhas não devem casar com militares, não vão participar das comemorações nenhuma, sobretudo da independência e tal. E aí o governo fala, aí basta. E vai exigir que os parlamentares cassem, né? Punam esse deputado, acho que é Márcio Moreira Alves. E por um ato, né, inesperado para alguns, o Congresso não aceita punir esse militar. Então veja o conjunto de coisas que está acontecendo aqui, e aí os militares resolveram mostrar de fato que era uma ditadura mesmo e que ninguém tinha entendido bem isso. E vai aprovar o AI número 5 em 1968, se não me engano, em dezembro de 68. O AI-5 aprovado. Ele é considerado um golpe dentro do golpe, para alguns é a partir daí que de fato tem ditadura e tal. O que importa é que ele mostra uma ditadura sem disfarces, como o seu texto fala, né? O verdadeiro fechamento, né? Fechou o Congresso Nacional de novo, houve uma cassação de mandatos de parlamentares, suspendeu o habeas corpus, restringiu drasticamente o direito aí à cidadania. Tem uma porção de detalhes que está no seu texto, tá? Que refletiremos daqui a pouquinho.